Qual nicho para escolher para abrir um delivery do zero ou uma loja nova no iFood? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você quer saber a resposta, fica até o final do vídeo. Parei de fazer dancinha porque o editor fica colocando eu dançando assim, ó, enquanto sobe a vinheta. O editor é safado. Você não me pega mais, editor. Seja bem-vindo para mais um vídeo do canal, e se você não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever, ativa o sininho para você receber a notificação de novos vídeos. Nós temos vídeos aqui praticamente todo santo dia. E se você não é inscrito, se inscreve e já deixa o like para ajudar a promover esse conteúdo para novas pessoas, para que o canal cresça cada vez mais. E para você que chegou, se inscreveu agora no canal, agradeço muito, seja muito bem-vindo. Já deixa no comentário aí um tema que você quer que eu fale. De repente, esse vídeo já está até postado, a minha equipe te indica o vídeo. E se não tiver postado, a gente vai ter o maior prazer de gravar esse vídeo para você. E no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre abrir um delivery do zero. Antes de mais nada, se você não me conhece, Eduardo Nani, dono de delivery assim como você, cara que traz muito resultado no iFood. Por 2 vezes eu comecei do zero, na última agora eu bati 2 milhões de reais no primeiro ano de faturamento. Faturamento, tá? Não é lucro, viu? Comece a entender essa diferença também. Mas sem faturamento você também não tem lucro. Então, quem diz que faturamento não importa é porque não tem. O cara que não tem faturamento, ele fala, o faturamento não importa. Ele não tem. E sem o faturamento eu não tenho lucro. O lucro é mais importante do que o faturamento, sim. Mas de que adianta você ter 30% de lucro de R$1.000? Ou é melhor você ter 10% de lucro de 2 milhões? Hashtag fica a dica. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre algo extremamente importante, que é abrir um delivery do zero. Primeira coisa, a gente precisa ter 2 cenários. Quais são os 2 cenários? Edu, eu já tenho um delivery, eu vou abrir um segundo nicho. Como que eu escolho? Edu, não, eu vou começar do zero agora. A gente vai partir desse primeiro ponto antes de falar do segundo nicho. E desse primeiro ponto, como abrir um delivery do zero, ou qual nicho escolher para abrir um delivery do zero, eu quero te dizer o seguinte, e aí eu vou te falar por experiência própria. Às vezes a gente quer dinheiro, a gente está focado em ganhar dinheiro, a gente precisa ganhar dinheiro, mas a gente não pode colocar o dinheiro na frente. E eu digo isso porque eu sou um cara que acredita muito nas energias, nas coisas, eu não sou um cara místico, nada disso, mas eu acredito que o pensamento atrai. Por que eu tô te falando isso? Eu tive pizzaria por um bom tempo, e eu comprei o delivery, em primeiro lugar, o delivery que eu trabalhava, porque eu tinha o sonho, queria ser empresário. E aí eu comecei a pizzaria. Só que eu só tinha um pizzaiolo, e o meu pizzaiolo precisava tirar folga. Então quem tirava a folga do pizzaiolo era eu. Então o pizzaiolo saía de folga, quem ia fazer as pizzas era eu. E eu era o cara que saía uma pizza, eu reclamava de ter que fazer uma pizza porque eu não gostava daquilo. Eu estava ali por pura obrigação, porque eu queria ganhar dinheiro, queria ser empresário, mas eu não gostava de montar pizza, de fazer pizza, eu não gostava. E aí, consequentemente, os dias mais fracos sempre se tornavam os dias que eu estava. Pra você ver como a coisa acabava atraindo. Eu tirava a folga dele de segunda-feira passou a ser era um dia bom, passou a ser um dos piores dias. Aí eu passei a tirar folga na terça-feira se tornou o pior dia. Então eu não acho que você tem, se você começar um negócio só pensando no dinheiro, acaba que a coisa fica muito ruim. Então, primeiramente, se você vai abrir seu primeiro delivery, começa com o coração. Aquilo que você gosta, aquilo que você vai colocar amor. Não tem tempero melhor do que o amor. E eu falo isso porque depois, quando eu comecei com a marmita, eu comecei por necessidade. Só que eu fui trabalhar na chapa. E, cara, e ali eu me encontrei. Eu gostava de trabalhar na chapa. Eu gosto ainda. Hoje mesmo eu fiquei uns 15 minutinhos na chapa só, mas eu fiquei. Então, toda vez que eu passo no meu delivery, eu sempre gosto ali de uma chapinha ali, queimar meus bracinhos. Então, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que começar a colocar o amor. Ah, Edu, mas você tá dizendo que a gente não tem que ser empresário, que não tem que ganhar dinheiro? Sim, eu acho que aí é a partir do segundo nicho. Então aí a gente vai focar mais pro nicho que você vai viver no dia a dia. De repente você tá começando dentro de casa. Dentro da sua casa, você vai estar fazendo algo que você não gosta, que você tá só ali atrás do dinheiro, você vai ficar igual o cachorro correndo atrás do rabo. É possível você ter resultado em todos os nichos. Isso é uma coisa que precisa ficar muito clara pra você. Mas você também precisa ter consciência que alguns nichos são mais difíceis, mas não significa impossível. E por ser mais difícil, talvez seja um temperinho a mais. O grande lance é, você precisa começar com uma pequena estrutura, entender que você precisa reinvestir no seu negócio para fazer ele crescer, e acho que o primordial para você passar por essa fase é o amor, é a paixão daquilo que você está fazendo. Por que eu te falo isso? Porque eu imagino que eu estou falando com uma pessoa que não é um investidor. Se você aqui é um cara que está cheio do dinheiro e quer investir em algo, coloca aqui nos comentários, eu tenho dinheiro e sou investidor. Agora, se você não é um cara que estou aqui por amor, estou aqui porque eu estou começando, eu tenho um sonho, eu sou um sonhador, coloca aqui nos comentários, eu sou um sonhador. Para você, a conversa é um pouco diferente. E o porquê que eu falo isso?
Porque quando você vai começar o seu negócio e você não tem dinheiro, meu pai falava uma frase que era muito assim, do couro se faz a correia. Ou seja, do próprio negócio se faz o negócio girar para ter o resultado. E para você fazer esse negócio girar, inclusive eu falei sobre isso no podcast com o Diego Barreto, presidente do iFood. Eu vou pedir para minha equipe deixar o link aqui na descrição do vídeo, no primeiro contato fixado do podcast com o Diego Barreto. A gente fala muito sobre isso, sobre eu comecei um negócio, o negócio começa a crescer, ele começa a vender mais. A primeira coisa que eu preciso é ter mais estoque. Eu não posso vender produtos se eu não tenho produto. Então eu comecei com estoque de 10 produtos. Vamos colocar assim. Aí eu vendi os 10 e agora, ao invés de estar fazendo 2 por dia, eu estou fazendo 5 por dia. Os 10 já vão ser suficientes só para os 2 dias. Só que eu recebo do iFood de 7 a 10 dias. Ou seja, eu preciso de dinheiro para segurar o estoque. Então o próprio lucro que eu vou fazendo com o negócio crescendo, eu preciso reinvestir. E tudo isso, se você vive exclusivamente do delivery, se torna mais difícil. E se você não vive exclusivamente, que é o que a maioria faz como uma segunda tarefa, todo esse dinheiro precisa ser reinvestido e às vezes você vai pegar o seu próprio salário. Eu, como entregador, eu pegava meu próprio salário para colocar na empresa, para melhorar o estoque, para melhorar o giro de mercadoria, para conseguir comprar mais barato muitas das vezes. E esse crescimento, ele exige isso, até você atingir um ponto de equilíbrio e a equidade do seu negócio. Depois que você atingir um ponto de equilíbrio, as contas ficam no 0 a 0, você começa a formar caixa. Com caixa formado, capital de giro, aí você começa a ter o lucro. Aí você vai começar a tirar um dinheiro. E esse processo, ele é um processo um pouquinho longo, muitas das vezes. A média do mercado é 6 meses, segundo o próprio Sebrae. Então, a primeira coisa que você precisa pensar e entender é que para passar por uma fase tão difícil, que é essa fase inicial, é necessário que você tenha amor daquilo que você faz. Então você começa a colocar os problemas sempre na frente. Aí a gente parte para um segundo prisma. Qual que é o segundo prisma? Edu, eu já tenho um negócio consolidado, tenho um negócio consolidadíssimo, e aí agora eu vou partir para o segundo nicho, aí eu quero escolher um nicho que eu traga lucro e rentabilidade para o meu negócio. Aí existem duas formas de olhar. A primeira forma é a capacidade que você tem de produzir o que você vai executar. Vou dar um exemplo. Eu trabalho com marmita. Marmita é um nicho que você escala de forma mais rápida. Por quê? Porque dentro do iFood, o princípio e a base para você crescer o negócio é recorrência. É o cliente comprando pela segunda vez. Então, por mais que você adquira aquele cliente, você vendeu um hambúrguer, ele adorou aquele hambúrguer, ele não vai comprar um hambúrguer no dia seguinte, dali 2 dias, talvez uma semana, quiçá um mês. O que isso significa? A recorrência mais longa. A marmita, você já consegue ter uma recorrência diária. O cara comprou seu almoço hoje, ele gostou, ele tá na firma, no trampo, ele vai comprar outra marmita no dia seguinte. E ele vai se tornar um cliente frequente por um tempo. Depois essa recorrência vai se perdendo, porque ele enjoa do tempero, vai conhecer coisas novas, que é absolutamente normal. Então o meu segundo nicho, ele precisa ser pensado de acordo com aquilo que eu tenho de estrutura. Porque para marmita, eu preciso, por exemplo, de um ticket baixo, eu tenho um ticket baixo, e aí eu dependo do volume para ganhar dinheiro. Então, se eu não vou conseguir dar vazão a 100 pedidos, com a estrutura que eu tenho, dificilmente eu vou ganhar dinheiro com uma marmita de ticket baixo. Ah, com uma marmita de ticket alto? Pode ser, só que aí o público já é diferente. Se eu estou vendendo uma marmita de 45, 50 reais, não é o cara do dia a dia. É um cara que esporadicamente está comprando almoço. Talvez no sábado, no domingo, para a família. Aí esse cara gasta um pouco mais. O cara do dia a dia é ticket baixo. Ponto final. E eu ganho muito dinheiro com ticket baixo, porém eu tenho volume. Eu faço 300 a 400 pedidos por dia. Então como que é a minha estrutura para isso? É o primeiro ponto. O segundo ponto é, se eu vou, de repente, eu quero abrir algo que me dê mais lucro. Então eu já tenho uma operação e eu quero abrir algo que me dê mais lucro, desde que a minha operação já esteja paga. O que isso significa? Então eu vou dar o exemplo do Edu agora. O Edu vende marmita, minha operação é paga, me dá lucro, gera uma rentabilidade legal, só que eu, à noite, por exemplo, só trabalho com comida. O que eu posso fazer agora? Eu posso abrir uma hamburgueria, onde eu não vou precisar de uma mão de obra especializada nesse primeiro momento. Com a equipe que eu tenho é capaz até que eu dê conta. Por quê? Porque eu não vou abrir e vai sair 50 pedidos. Vai sair 1, 2, 3 pedidos. Aí no final de semana vai começar a melhorar um pouquinho. Só que eu já estou com as contas pagas. Então tudo que eu acrescento de faturamento ali, tirando aquele investimento inicial de mercadoria, então rapidinho eu consigo atingir um ponto de equilíbrio dessa operação, reinvestir para a mercadoria crescer e aí eu vou treinando colaboradores e crescendo, e aí eu tenho um negócio de ticket alto com uma margem muito melhor. Uma coisa que eu também não posso entrar numa guerra de preço. O resumo da ópera é, o seu segundo nicho, você precisa ter nível de escala com ele, então você precisa ter poder de escalar, mesmo que eu não tenha estrutura pronta. Eu, por exemplo, eu vou começar uma hamburgueria. Eu não tenho a estrutura 100% pronta. Eu não tenho uma linha de montagem. Eu tenho uma chapa muito boa, por exemplo, mas eu não tenho uma linha de montagem. E esse é o ponto que eu quero que você entenda. Por eu não ter essa linha de montagem, não faz sentido, muitas das vezes, eu querer investir em algo muito grande. Ao longo do tempo, eu sei que eu vou precisar fazer esse investimento e vai ser muito mais fácil eu já tendo o faturamento. Porque eu vou conseguir fazer 1, 2, 3, 10 pedidos por dia. Sexta e sábado, por exemplo, que meu movimento é muito fraco na marmita, que é abaixo, à noite, eu vou conseguir
conseguir dar uma vazão maior com a mesma equipe que eu tenho, então eu vou começar a fazer 20, 30 pedidos, e tudo isso vai se tornar rentabilidade para o meu negócio, é lucro direto. Eu tiro a mercadoria, é lucro. Por quê? Porque meus custos já estão pagos. E aí eu consigo escalar esse negócio, e aí eu consigo ter uma visão, de repente parcelar uma linha de produção, uma condimentadora melhor, para eu ter agilidade no meu processo e passar a escalar o hambúrguer também. Aí eu vou precisar de colaborador, é um segundo passo. O ponto que eu quero que você entenda é que esse segundo passo ele já é com dinheiro no bolso, diferente do primeiro, quando a gente não tem esse dinheiro no bolso. E aí sim, para esse segundo passo, eu dei 2 exemplos de marmita e hambúrguer, que são nichos que são mais fáceis de... E quando eu digo mais fácil, não é que você precisa de grandes estruturas. Você vai começar com uma pizzaria, por exemplo, cara, você vai precisar do mínimo de um forno. E um forno, mal menos, já vai ser uns 10 mil reais. O restante eu consigo começar com o que eu já tenho, uma hamburgueria, por exemplo, a marmita. Marmita eu comecei com fogão de 2 bocas. Então, ou seja, o jogo é diferente, certo? E não que você depois não possa ter uma pizzaria como terceira opção, mas tudo isso é já com lucro e dinheiro no bolso. Esse é um passo muito importante. O erro muito comum que eu vejo é as pessoas, quando abrem o segundo negócio, elas vão lá, já investem em equipamentos absurdos, já vai lá, faz parcelas e parcelas, e aí um negócio que era saudável deixa de ser saudável. Porque você adquiriu umas parcelas que não faz sentido nesse momento. Eu atendo rede de lojas, eu atendo hamburguerias famosas, que abriram uma segunda unidade, o cara faz 500 mil, 600 mil, já teve mês de pico de bater 700 mil reais na hamburgueria dele, de faturamento, no único ID, numa única loja, uma hamburgueria extremamente conhecida, foi para uma região fora da dele achando que gastou lá 200, 300 mil de equipamento, montou, achou que... E não foi. A gente está agora no 3º mês de operação dessa loja, então acabamos de bater 60 mil reais no mês passado. Nós estamos em setembro, o mês de agosto a gente bateu 60 mil reais no 3º mês de operação. É até um faturamento bom, expressivo, só que pensa bem, ele está com um investimento de mais de 200 mil reais de equipamento. Então, para com isso. E a gente está falando de uma loja que tem um poder de marca muito forte. De repente, se ele abrisse num bairro vizinho, talvez ele puxaria um pouco mais pelo conhecimento que a marca tem. Já foi para um lugar muito distante. Que eu dei um exemplo, não de abrir um segundo nicho na minha operação, mas só para vocês entenderem que as coisas não existem botão mágico e fórmula mágica. É crescimento, consistência com bom trabalho. Por isso que pode iniciar pequeno. Porque essa própria recorrência que você vai criando, você vai crescendo o negócio, aí você vai colocando dinheiro no bolso, e aí com esse dinheiro você vai investindo. Então, em determinado momento, talvez você precisa comprar, às vezes, um equipamento. Eu, por exemplo, eu vou precisar comprar um suporte que vai ficar embaixo da chapa para ficar as gavetas refrigeradas, para não ter que pegar o hambúrguer longe. Porque o hambúrguer tem que estar refrigerado, não congelado. E do lado da minha chapa, eu só tenho um freezer, que é onde ficam as batatas. Na minha cozinha fica a chapa, a fritadeira, e o freezer do lado onde ficam as batatas, que a pessoa tem que dar o menor passo possível. Eu só vou ter geladeira distante. Então, se eu começar a escalar, por exemplo, o cara vai ter que ficar indo toda hora pegar hambúrguer longe. Vai se tornar cansativo. Então, o primeiro investimento que eu vou fazer, até antes da condimentadora, por exemplo, quando eu começar a crescer, é ali, um balcão com gavetas refrigeradas. E é um investimento ali de 15 mil reais, pelo menos. 15.700 e pouco, eu fiz até o orçamento já. Só que para isso, primeiro eu vou fazer o dinheiro. Quando eu tiver o movimento, a gente começa. Entende? Pare e pensa nisso. Pensa nesses pontos que eu te falei. Eu tenho certeza que o seu negócio vai ser um sucesso sem te comprometer financeiramente. E se você gostou do vídeo, deixa o like. Já vai maratonar vídeo no canal. Coloca aqui no vídeo um tema que você quer que eu fale, alguma coisa específica. A gente tem bastante vídeo, muita coisa tá atualizando também. Maratona o vídeo no canal, vai pro próximo vídeo aqui, ó, um vídeo aqui embaixo, outro vídeo aqui, e eu te vejo no próximo vídeo. Bora que bora e até a próxima.